Boa tarde a todos que tiverem acesso a esse vídeo. Mas eu fiz uma pergunta lá no grupo da família, e a pergunta foi: quem criou o mal? Quem criou Lúcifer? E houve vários questionamentos, vários pontos de vista, várias maneiras de se esclarecer a coisa, mas nós queremos pegar como base a palavra. E é importante que a partir desse momento que nós formos falar desse assunto, que você também esteja com a sua Bíblia na mão para conferir essa coisa chamada criação de Deus na íntegra, tá certo? Eu vou orar diante de Deus, não só por mim, mas que a minha oração também sirva para todos aqueles que tiverem acesso a esse vídeo, para que haja compreensão e Deus traga a resposta com segurança na palavra, tá bom? Deus, nesta tarde, Senhor, eu quero te agradecer pela noite de descanso, pelo café da manhã, pelo almoço, Senhor, mas principalmente por esse momento aqui, Deus, esse humilde servo, Senhor, que na qualidade de ser falho, imperfeito, pecador, vem pedir perdão a Ti, Senhor, em nome de Jesus, pelos pecados dele, pelos pecados cometidos, Senhor, pela Tua graça, Tua misericórdia, nos ajuda, Senhor, a mim, a quem estiver assistindo esse vídeo, Senhor, para que possamos obter de Ti, Senhor, a certeza de que o Senhor é Deus, de que o Senhor é onisciente. Nesses questionamentos, ó Deus, da criação do mal, nos traga a resposta, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então eu falei que o primeiro ponto de partida nosso é o Salmo 139, que queremos examinar nesse momento, para termos aqui a resposta do que significa, de que maneira foi criado o mal, quem permitiu, quem criou, quem permitiu. Vamos lá. Mais uma vez eu peço a você que tome posse também da tua Bíblia, para que não fique nas minhas palavras, e confira comigo aqui. Salmo 139, do versículo 1 ao 16, o texto é grande, mas eu não vou ler todo. Mas eu te peço a você que na sua casa, aí você pode ler do 1 ao 16, que está falando da onisciência de Deus. Deus, ele é onisciente, onipotente e onipresente. As três situações envolvendo Deus, mas nós queremos falar apenas da onisciência de Deus. Tá certo? Porque as coisas que acontecem, seja no momento presente ou no futuro, ou as coisas antes de acontecer, Deus já percebe, já sabe de todas as coisas que vão acontecer. Porque Ele é onisciente, a palavra vai nos dar essa certeza, para daí então nós termos a convicção de que toda manifestação do mal, Deus tinha consciência disso. Tá certo? Então vamos lá. Salmo 139, como eu disse, leia do 1 ao 16, mas eu só vou ler 3 versículos, o 14, o 15 e o 16. Eu te louvarei porque de modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma, ó, sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formada, quando nenhuma delas ainda havia. O que nós observamos aqui? Primeiro aspecto, versículo 14. A Bíblia está falando que de uma maneira terrível, porém maravilhosíssima, nós fomos formados. Está escrito lá, nós estamos usando a palavra de Deus. Então nós temos que nos alicerçar na palavra e não ficarmos inventando coisas. Além disso aí não. Nós somos criados de uma maneira terrível? Fomos. Mas esse terrível para Deus é uma forma maravilhosa. Está escrito aqui. O versículo 16, a Bíblia está falando que os nossos ossos não foram, eles não eram novidades para Deus. Antes de Deus permitir que eles existissem, Deus já tinha visto. Quando no oculto eles foram formados ali. O versículo ainda continua dizendo que nós fomos formados nas profundezas, entretecido como nas profundezas da terra. O útero materno é algo tão profundo, que Deus o chama como profundezas da terra. Tá certo? Versículo 16. Os teus olhos viram o meu corpo. Não bastasse sermos formados de forma terrível, não bastasse os nossos olhos, os nossos ossos antes da criação
estarem patentes aos olhos de Deus. O versículo 16 está dizendo que os olhos de Deus, eles nos viram, eles viram o nosso corpo ainda em processo de formação. Era Ele determinando ali, através do abstrato, que as coisas físicas, elas fossem se manifestando. E no livro, no teu livro, todas essas coisas, Deus escreveu. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Quando hoje se fala de mutilação, que é tatuagem, quando se fala de aplicação de silicone em muitas partes do corpo, muitas vezes sem necessidade, quando se fala de processos cirúrgicos em termos de embelezamento físico, a cirurgia plástica, tem situação que eu concordo que é necessário, mas tem situação que é vaidade, vaidade pura. A Bíblia está dizendo aqui, ó, que os teus olhos, o versículo 16, viram o meu corpo ainda informe, ou seja, a partir do momento que o corpo do ser humano passou a ser formado no ventre materno, Deus estava determinando que assim fosse. Mas hoje as pessoas querem mudar tudo. Tem até reversão de atitude, de práticas sexuais, gênero sexual, homens fazendo cirurgia para virar mulher, mulher não sei se consegue fazer um transplante do órgão genital masculino nela, mas são coisas absurdas aos olhos de Deus. Então vamos caminhando por aqui. Isso está relacionado à onisciência de Deus. Muito bem, então sabemos que Deus tinha matéria-prima para fazer. As únicas duas criaturas que Deus tinha matéria-prima para determinar a existência deles foi Adão, capítulo 2, versículo 7 de Gênesis. Deus tomou do pó da terra e ali soprou em sua narina e o homem passou a ser chamado alma vivente. Apareceu o homem do pó da terra. A mulher, do versículo 18 em diante, do mesmo capítulo 2 de Gênesis, Deus também ali já tinha matéria-prima. O que era? Parte da costela de Adão, extraiu dali. Então apresentou a mulher a Adão. Esses dois foram feitos através de matéria-prima. O capítulo 1 de Gênesis, todinho, Deus não tinha matéria-prima. Ali era apenas o poder da palavra falada. Haja isso e aquilo acontecia, e a Bíblia diz que Deus olhava e via que tudo era muito bom. Se não tinha matéria-prima na criação, para Deus determinar a existência dos anjos, inclusive Lúcifer, o que nós precisamos aceitar? Que Lúcifer e toda a cadeia angelical, que vamos observar aqui no capítulo 5 de Apocalipse, versículo 11, nós vamos ver que isso também foi poder da palavra falada. Gênesis capítulo 5, versículo 11. João, o apóstolo, por causa da perseguição na ocasião, contra a igreja primitiva, ele foi levado pelo Império Romano e colocado na ilha de Pátimo, uma ilha infestada de escorpiões e serpentes venenosas, uma ilha de pouco valor. Cada indivíduo que era colocado ali era colocado para morrer, porque é impossível sair dali com vida. João, depois de ficar 24 horas dentro de um barril de óleo fervendo para ser morto, não morreu. Deus deu a ele o livramento. O Império Romano, soldados romanos, levaram João Batista, o João, o discípulo, não o João Batista profeta, o discípulo, e colocaram na ilha de Pátimo. Ele passou 2 anos na ilha de Pátimo. Era Deus, era o diabo, ou melhor, trabalhando para Deus sem saber. Levou João lá para a ilha de Pátimo e lá Deus entregou a matéria total do Apocalipse a ele. E nós vamos ler agora o capítulo 5, versículo 11, aonde nós estamos vendo a criação dos anjos, já existentes, tá vendo? A Bíblia não fala de matéria-prima, mas aqui nós vamos ver que eles já existiam quando Deus mostrou a João. Apocalipse 5, versículo 11. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos, ao redor do trono e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles, milhões de milhões e milhares de milhares. Então nós precisamos apenas desse versículo de Apocalipse, capítulo 5, versículo 11, para entendermos que os anjos já haviam sido criados por Deus. Quando João viu isso lá na ilha de Pátimo, é a única passagem na Bíblia onde um homem usado por Deus vê os anjos, a cadeia angelical criada em sua totalidade. Quem foi esse homem? O apóstolo João. Mas quando ele viu, eles já estavam prontos, já estavam feitos. E a Bíblia fala que João viu eles no aspecto plural e não singular. Era milhões de milhões e milhares de milhares. Então imagine que era muito. E nesse inteirinho de anjos aí, tinha o líder, que era Lúcifer, ele estava no meio. Está vendo? Ele está no meio desses aí. Ele era a liderança.
Mas então nós estamos vendo aqui, pode até existir algumas outras passagens bíblicas falando desse aspecto, mas nós queremos resumir um pouco o assunto porque vai ser muito extenso. E de formas que, se tratando da onisciência de Deus e a presença, a amostragem da quantidade de anjos para João, eles já existentes, então nós temos como base isso aqui. E nós ficamos com isso aqui por enquanto, que eu vou dar sequência ao outro processo de mais um outro vídeo. Tá certo? Deus, te agradeço por essas informações, por essas instruções, e que nós queremos caminhar compreendendo o teu propósito, Deus. Em nome de Jesus. Amém.